aí, que é o Lênio Streck, que eu agradeço aqui a participação, Lênio. Já dá para comemorar, Lênio? Ou tem que nem aquele testemunha de acusação lá, o sujeito acaba o julgamento, ele vai, põe a capa de novo e volta para a luta, né? Sim, é isso, Nassif. Não dá para comemorar ainda, não, porque o jogo só termina mesmo, né? Fazendo uma frase de efeito, né? O jogo termina quando acaba mesmo. E nós estamos numa constante transição que não termina, né? Então, isso é um longo processo que começa, né? E você escreveu sobre isso, a Lava Jato é o ovo da serpente disso tudo. Hoje eu vi um post, assim, um pouco humorístico, mas duro, dizendo que Jair Bolsonaro era um problema, mas o problema maior que começou tudo isso chama Sérgio Moro. A Lava Jato construiu as condições foi o ovo da serpente no qual nasceram essas pessoas, né? Elas saíram das cavernas do autoritarismo, estava tudo latente, e elas simplesmente saíram para fora e começaram a construir um projeto de longo prazo. A entrada de Bolsonaro, que foi uma contingência histórica, ninguém imaginava que Bolsonaro seria o presidente. Bom, nós não precisamos falar sobre isso, porque isso todo mundo já sabe. Mas, e depois, quando ele assume, começa, obviamente, aquele pensamento: por quanto tempo? Como faz? Bom, será candidato à reeleição? Ele passou todo o tempo fazendo campanha, não trabalhou, fez motociata, fez Rio de 700, fez pilhéria com 700 mil mortos, mas nada disso pegava. Ele era o autêntico fator Teflon. Nada pegava, né? Até a gente, eu acho que com você mesmo, a gente fez programas fazendo analogia com o Trump. Veja como nós acertamos isso. E o Trump dizia: se eu matar alguém na Quinta Avenida filmado, eu não perderei um voto. Lembram disso que o Trump dizia? E o Trump se reelegeu. O que houve aqui? Aqui houve um azar por parte, um azar histórico, né, que é uma sorte dos democratas, que a raposa foi ao moinho e perdeu o focinho, porque o projeto de poder, de continuidade, começou a criar algumas fissuras, né? E alguns erros cometidos pelo Bolsonaro, etc., que acabaram aquele 7 de setembro, e tudo isso está descrito, né, para falar bem de uma peça muito bem construída, que foi a denúncia, né, que eu comparo assim como com o grande escritor americano, foi o jurista do século XX, que foi o Ronald Dworkin, que faz a ideia de que o direito é uma sentença, é sempre um romance em cadeia, você não tem peças soltas. Então, de algum modo, a peça que foi construída pelo Gonê começa traçando uma autópsia, uma espécie de anamnese do que aconteceu, desse projeto de poder, de continuidade autoritária, que envolvia até mesmo, no limite, matar o presidente. Veja a crueldade desse processo todo, que culmina no 8 de janeiro. Se podemos respirar com a denúncia, imputando 5 crimes ao Bolsonaro, que podem
lhe render 24, 23, 22, 25 anos, provavelmente não mais que isso, né? E não podemos ainda respirar. Por quê? Por causa do entorno do Bolsonaro. Talvez, se Bolsonaro fosse preso nas circunstâncias, ele não teria esse espaço, né, na CIF para se mexer. Ele monta um movimento de uma espécie de gabinete de crise como uma afronta às instituições. E, ao mesmo tempo, de forma irresponsável, o parlamento, na extrema-direita, na CIF, ele joga com algo perigosíssimo, que é a crise institucional, por uma razão simples: é inconstitucional a anistia. Mas se você aprová-la, você cria um problema. O Supremo obrigatoriamente dirá que é inconstitucional, e aí você tem um choque de poderes que é intencional. Sim. Esse é o problema, né? A democracia, ela não pode cometer um harakiri. E o parlamento corre o risco de fazer um harakiri institucional. Mas parece que os dois próceres já se deram conta, tanto o Alcolumbre quanto o jovem Mota já se deram conta de que qualquer vitória nesse sentido será como as tropas de Pirro, às portas de Roma, que disse: você teve uma vitória. Pirro olha para trás e vê as tropas em frangalhos e diz: mais uma dessas e eu estou lascado. Foi bem. Ele disse em latim, né? Mas então agora, é isso um pouco, né? Lênio, duas observações sobre essa questão que ninguém esperava que o Bolsonaro fosse ser eleito presidente. Tem uma declaração do major aí, que diz que o Bolsonaro falava: não, vamos confiar em Deus, aí, que Deus nunca faltou para a gente. Ou seja, a presidência para ele nunca conseguiu entender a lógica da presidência, a lógica de como ele chegou ao poder. Ele sempre via como algo que caía no colo. Aliás, cá para nós, isso é uma humilhação para um país aí que um sujeito com essa dimensão, com essa falta de dimensão política, tenha caído no colo dele a presidência. Que coisa! Sem dúvida, né? Isso agora mostra um pouco de um projeto, né? Que eu chamo de imitando um cientista americano e uma cientista que construíram o conceito de agnotologia. Eles mostram como, por exemplo, a ideia de que não há aquecimento global, etc., é um projeto de construção da ignorância. Eles chamam de agnotologia. Então, a agnotologia é o estudo da ignorância, e a ignorância é uma espécie de, entre aspas, ciência, né? Você aprende a ser ignorante. Então, há uma construção da alienação. Bolsonaro é produto agnotológico. O Bolsonaro é produto de uma agnotologia. É disso que se trata, né? É o pessoal do fundo da classe, são as pessoas mais toscas. E eu não estou dizendo nenhuma novidade. Isso tudo é empiricamente verificável. Veja, as pessoas, o mais esperto deles era o Sérgio Moro, que os livros que ele leu eram biografias e ele não lembrava de nenhuma. Esse é o que tinha estudado um pouco. Agora imagina os outros, né? Quando a gente pega, digamos, o início da invasão da ultradireita, com o Olavo de Carvalho, com a Veja, na época, o Reinaldo Azevedo, o Diogo Mainardi, tudo, eles trabalhavam em cima da desconstrução do politicamente correto. Ou seja, todas aquelas avaliações que a gente tinha sobre o que é politicamente correto, que é uma construção, pode ter exageros, tudo, mas é uma construção civilizatória. Aí tá, por isso que a agnotologia, essa é a agnotologia. Sim. É a construção, é isso? Sim. Então, agora, uma coisa que chama atenção, por exemplo, quando a gente vê o Trump, o que ele está fazendo nos Estados Unidos, está desmontando tudo. Daí eu pergunto, um país com a complexidade da economia americana, que as instituições sempre desempenharam um papel central na gestão de conflitos, na definição de prioridades e tudo, você acha que tem vida longa?
Olha, a história é cheia de contingências, né? No meio do caminho tem pedras. Ninguém... Veja a Segunda Guerra Mundial, as contingências, com todo o poderio da Alemanha, cometem erros, o erro contra o general Inverno, não imaginava a coragem do Churchill e todas essas coisas todas. Então, nós mesmos, aqui no Brasil, você, assim, sinceramente, quando acontece tudo aquilo da Lava Jato, Lula é preso, é impedido de ser candidato, Bolsonaro assume, Sérgio Moro vira ministro da Justiça, alguém pensava efetivamente que se pudesse, que logo depois, 4 anos depois, Lula, 3 anos, porque ele sai da prisão em 2019, alguém pensava que ele fosse assumir o poder? Alguém pensava que nós pudéssemos ser, de fato, vitoriosos das nossas ações no Supremo? Muito difícil, e que no meio do caminho tivéssemos aprovado o Nassif. Eu participei desse projeto. A lei de defesa do Estado Democrático, você percebe? Tudo estava contra, e aí o Paulo Teixeira lá com sua habilidade, etc. O Bolsonaro sancionou a lei de defesa do Estado Democrático. Alguém acreditava nisso? Por que eu estou dizendo isso? Porque olhando o poderio do Trump e cercado dos milionários e tal, é muito difícil alguém dizer que ele vai se dar mal. Mas as pedras no meio do caminho, alguns podem chamar de dialética, outros dizem que as melancias no andar se acomodam na carroça. Quem garante que qualquer contingência, por exemplo, o Bolsonaro se elegeu com a contingência do bispo, do rapaz lá que enlouqueceu, ou já estava. Isso é contingência histórica. Que coisa. A história então, tem razões aí que a própria razão desconhece. Aí. Claro, e a ave de Minerva só levanta voo ao entardecer, né? E no Brasil isso é muito mais forte, porque a ave de Minerva, como a ciência, a história, né? Ela procura, ela só pode ser contada no final do dia porque ela dá uma certa certeza, porque você viu o que aconteceu. Mas no Brasil, nem sobre o que aconteceu você tem certeza. Por quê? Porque nestes tempos, hoje, você não tem mais fatos. A gente pode dizer, a comunicação, estúpido. São as fake news, estúpido. Veja o caso do menino, do príncipe, do Nicolas, o Niquinho, o rapaz, tem 28 anos, não sei quanto. Ele derrotou o governo numa coisa fake, que não existiu. A gente chama isso de, na Bíblia, no hebraico do Antigo Testamento, tem uma palavra chamada Navá. Navá, que é o contrário de Avã, por coincidência, né? Navá quer dizer dar existência a coisas que não existem. O caso do Pix, deu-se existência a uma coisa que não existiu e provocou um estrago de bilhões. Mas isso também é contingência, porque o próprio governo não se deu conta. Então, eu quero dizer Trump, nada disso é favas contadas, nada é favas contadas. Mas Milley com a pirâmide dele. Que é uma contingência, deu azar ali também. Então, por isso que eu quero dizer, mas isso também conta contra mim, contra nós. Eu quero dizer que por isso que não se pode cantar nenhuma vitória com relação à denúncia que está posta no Supremo. Eu
digamos assim, sou, ao mesmo tempo, dialético e darwiniano. As espécies se adaptam ao meio ambiente. Eu sempre estou de olho aqui no gato, outro na sardinha. Essas coisas são sempre muito delicadas. Uma coisinha muda a história. É isso, é isso, é isso. Então, um ponto relevante aí nesse julgamento dele, você falou na peça do Gonnet. Hoje, acho que foi a Folha que deu, que o Gonnet colocou coisas que o Major não tinha dito, mas a peça é muito mais ampla do que a delação do Major, não é? A Folha de São Paulo, nesse ritmo, fazendo várias dessas matérias, vai conseguir um grande trabalho de auxílio à defesa do Bolsonaro. Como disse o Nelson Rodrigues há muitos anos, né? Às vezes o fracasso é produto de muito trabalho, né? Então é preciso se esforçar para fazer algum estrago. E você dizer que uma peça de 252 partes, que é um livro, esse livro aqui, do meu amigo Marcelo Catone, brilhante advogado, é a metade. Isso aqui é a metade das peças. O dobro disso é um livro. A denúncia são 252 páginas. Ela tem início, meio e fim. E o que aconteceu na ficção é um crime de empreendimento. É como uma grande orquestra. Tem a turma do oboé, tem a turma dos pistões, tem o cara que é o barítono, né? Então, o líder, né? O maestro, o Bolsonaro. Então, isso tudo foi distribuído nessa peça que começa e que eu chamo de anamnese do golpe, né? Eu chamo de anamnese. A denúncia é uma anamnese do golpe, cortada em fatia a história, remontada, costurando, e não vai ser uma frase se o general disse ou não disse. A questão é a seguinte: tira a frase do general, fica com ela e vê se modifica a história. Essa é uma pergunta. Eu com a minha experiência, né, de tantos anos, eu fui promotor 29 anos, aí quando tem uma carta, diz assim, mas essa testemunha não vale, isso também fica com essa testemunha, não tem problema. Eu quero saber o seguinte, tirante ela, o que sobra? Tudo, ponto. Muita coisa para se pegar um detalhe aí.